Pai do Senhor para os irmãos, amém? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus aqui no livro de Efésios, capítulo 3. Glória a Deus. Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Repita comigo, irmãos. Ora, aquele que é poderoso, para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Pai Celestial. Fala conosco, ó Deus amado, nesta noite, de uma forma que possamos entender qual é a tua mensagem aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém? Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus. Irmãos, ontem, como era de conhecimento de toda a igreja, ontem nós estávamos ali na casa de recuperação de São Miguel. E ali, louvado seja Deus, para a honra e glória do Senhor, o Espírito do Senhor, irmãos, esteve conosco naquele lugar. E o Senhor nos visitou ali de uma forma muito abençoada. Louvado seja Deus. Nós ali tiramos um período maior de louvores, e logo em seguida chegou um irmão, e ele foi dar um pequeno testemunho do que Deus fez sobre a vida dele. E ali esse irmão, ele declarava que ele era ateu, que ele não acreditava em Deus, que ele não acreditava no poder do Senhor. E chegou um determinado momento da vida dele que ele fez ali uma declaração a Deus. E ele queria realmente que, se Deus fosse verdade, e que se a palavra de Deus fosse verdade, ele queria vivenciar o que era essa verdade. Ele queria que algo extraordinário acontecesse sobre a vida dele. E ali, louvado seja Deus, ele também falou: se Deus não fizer nada, eu vou declarar que a palavra dele, eu vou espalhar nos 4 cantos dessa terra, que a palavra dele é mentira. Ele ainda falou com bastante ênfase sobre isso.
E ali ele começou a ler a palavra de Deus, começou a ler. E chegou um determinado momento da vida dele que ele mesmo, na mente dele, veio o seguinte: que ele precisava se afastar de tudo o que não agradava a Deus. E ali ele começou a fazer o que é pertinente ao homem. Ele começou a tirar tudo o que ele achava que desagradava a Deus. Ele começou a largar a prostituição, ele largou a pornografia, ele largou a mentira, e foi largando. E ali, louvado seja Deus, nada tinha acontecido ainda da parte do Senhor. Aí ele conversa com uma irmã da igreja, pede ali uma orientação, e a irmã da igreja mostra para ele como que é feito o jejum. E esse jovem começa a fazer o jejum. Esse jovem começa, louvado seja Deus, a se consagrar. E ele se consagrou ali no período de 7 dias. Se consagrou mesmo, se separou para Deus. E quando encerrou os 7 dias, ali ele não aconteceu nada. E quando foi no dia seguinte, ele foi convidado para ir ao monte. E ali foi ao monte com alguns irmãos, e dizendo ele que tinha um irmão que orava pelos outros, e ali havia uma manifestação do Senhor. E ali, louvado seja Deus, ele disse que naquele momento ele começou a ter um encontro com Deus. Ele começou as suas mãos a tremer, ele começou a perder as forças das suas pernas, e começou, louvado seja Deus, ali a sua língua começou a enrolar, e ele fazia força para poder falar ali naturalmente o português, mas não conseguia, e ele começou a falar, louvado seja Deus, em mistério com o Senhor. E ele começou naquele mesmo instante a interpretar o que aquela outra irmão fazia com os outros irmãos, a orar, louvado seja Deus, e ele entendia qual era a dimensão do Senhor. E ali ele deu esse testemunho que houve um impacto sobre aquela casa de recuperação. E eu quero trazer um pouco desse testemunho para essa mensagem de hoje à noite. E ali ele tocava no assunto com ênfase, de que todo ser humano ele precisa de fato ter um encontro com o Senhor. Ele precisa ansiar pela presença de Deus, a ter um encontro verdadeiro, onde vai haver uma entrega total, e nessa entrega total haverá um manifestar do Espírito Santo de Deus. Mas aí uma coisa que me chamou a atenção no testemunho dele, é que ele falou bem assim: olha, de qualquer maneira nós não podemos nos apresentar diante de Deus. De qualquer forma, nós jamais teremos um encontro com o Senhor. De qualquer forma, nós jamais entenderemos o que Deus, espiritualmente falando, Ele vai falar conosco, Ele vai falar com a igreja. E ali ele testemunhava que era necessário abdicar-se de algumas coisas, largar algumas coisas, tomar uma decisão em não se contaminar com algumas coisas que o mundo iria ofertar, porque se o homem ele se contamina, ele jamais terá a presença de Deus, irmãos. E isso é uma grande realidade. E logo em seguida, nós ficamos ali muito alegres também, que o irmão Assis era um irmão que tinha passado ali 9 meses, 10 meses na casa, tinha saído da casa e já achou que estava liberto, já achou que estava tratado pelo Senhor. E ali, louvado seja Deus, teve uma recaída lá fora. Para os irmãos que não conhecem a história dele, esse irmão Assis, que se converteu há pouco tempo, ele era um dos grandes pais de santo daqui de Brasília. Ele ali fazia suas reuniões ali no Sobradinho 2, já chegou a ir para países lá fora para dar palestras, sobre o candomblé, sobre o espiritismo. E ali o Senhor o alcançou pela sua misericórdia. E a grande obra do Senhor foi realizada na vida dele. E ali ele passou esse período na casa de recuperação, saiu, mas aprove o Senhor, louvado seja Deus, trazendo de volta. E ali ele confessou que não estava pronto, porque caiu e achou que ele poderia agir com as suas próprias forças, mas na realidade ele não pôde fazer nada. Porque o trabalhar do Senhor ainda seria uma obra contínua sobre a vida dele.
E louvado seja Deus, peço até oração dos irmãos pela vida do irmão Assis, para que ele venha continuar e a sua obra venha a ser realizada sobre a vida dele. Irmãos, nessa palavra que nós acabamos de ler, Efésios capítulo 3, aonde o caput desse capítulo, ele vai nos dizer que Paulo, pregador aos gentios, a oração de Paulo pelos Efésios. Nós vamos enxergar em Deus usando o apóstolo Paulo para orientar a igreja de Éfeso que a vida cristã ela deveria ser pautada através da oração e da total dedicação ao Senhor. E ele começa a dispensar à igreja de Éfeso alguns segredos em relação à oração, alguns segredos em relação a uma santidade, em um, louvado seja Deus, envolvimento espiritual, a declarar sobre o amor da vida de Deus para com o homem. E ali ele começa, louvado seja Deus, a declarar assim: olha, por esta causa, o que ele estava querendo dizer para a igreja de Éfeso? Olha, por tudo aquilo que vier a acontecer, por todas as aflições, por todas as perseguições, por esta causa, nós devemos nos colocar de joelhos diante do Pai. E ele começa a declarar que o poder que a oração, ela há na vida das pessoas. Ele começa a declarar, louvado seja Deus, que a oração, ela será um estreitamento de uma relação com o Criador. Ele começa a declarar que através da oração, o homem participaria, louvado seja Deus, do sofrimento de Jesus Cristo sobre a terra. E ele passaria a defender o Evangelho e principalmente a viver o que o Evangelho declara sobre a vida do homem. Aí o versículo 20 é o que nos chama a atenção nesta noite, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Irmãos, talvez nós já nos perguntamos inúmeras vezes o que leva a esse Deus fazer tantas obras gloriosas, grandiosas sobre a nossa vida. O que leva esse Deus a fazer maravilhas em nosso meio. O que leva esse Deus a um dia nos chamar, a um dia nos colocar aqui dentro de sua casa, para nós rendermos louvores a Ele. O que leva, louvado seja Deus, de fato esse Deus a fazer estas maravilhas. Lá no livro de Marcos, capítulo 1, a Bíblia vai nos contar, louvado seja Deus, que Jesus um dia entrou na casa de Pedro, e a sua sogra, a sogra de Pedro, estava ali enferma. E a Bíblia diz que Jesus foi lá, estendeu a mão sobre a sogra de Pedro, e a Bíblia diz que aquela enfermidade, aquela febre o largou, aquela febre o deixou. Então, o que leva Deus a fazer essas maravilhas sobre a vida do ser humano? O que leva Deus a entrar na casa de uma pessoa, enxergar uma pessoa ali necessitada, enxergar uma pessoa ali acamada e fazer uma liberação, louvado seja Deus de poder. Lá em Mateus capítulo 5, nós vamos enxergar no versículo 44, o próprio Jesus nos ensinando que nós devemos amar os nossos inimigos e devemos orar por aqueles que nos perseguem. O que leva a Deus, em sua misericórdia, ensinar o homem que o homem deve amar os seus inimigos, que ele deve orar, louvado seja Deus, para aqueles que os perseguem. O que leva, irmãos, esse Deus, louvado seja Deus, lá em Mateus 7:13, a nos ensinar que nós devemos entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta da perdição. O que leva esse Deus a nos ensinar, louvado seja Deus, que nós devemos porfiar, que nós devemos entrar pela porta estreita, louvado seja Deus. O que leva esse Deus a ter esse cuidado para com o ser humano? Nós, lá em Mateus capítulo 8, no versículo 7, nós vamos enxergar também o próprio Jesus ali falando com o centurião, ou o próprio
comparando com Jesus, a declarar que o seu servo, ele estava enfermo, e ele acreditava, louvado seja Deus, que se Jesus liberasse uma palavra sobre a vida dele, a história daquele centurião, ela seria mudada, como foi mudada, porque o Senhor liberou a palavra de cura sobre a vida do centurião, e disse para o centurião: seja conforme a tua fé, que ele receba neste momento a cura da parte do Salvador. O que leva, irmãos, esse Deus Todo-Poderoso, ao entrar na cidade de Naim, lá em Lucas capítulo 7, e ver uma mulher, juntamente com uma multidão, juntamente no cortejo de seu filho, ali, louvado seja Deus, a parar aquele enterro, a parar, louvado seja Deus, aquele cortejo, e olhar para aquela mulher, e declarar para aquela mulher: mulher, não chores, louvado seja Deus, e de declarar para aquele jovem que estava ali no esquife, tocar no esquife e declarar: jovem, te levanta, louvado seja Deus, e restituir ele, a mãe dele. O que leva, irmãos, esse Deus a operar tão grandes milagres sobre a vida do homem? O que leva, louvado seja Deus, esse Deus, lá em Marcos capítulo 9, versículo 21, declarar, louvado seja Deus, para um pai que sofria com seu filho, possesso por uma força maligna, que se jogava ao chão, que se jogava ao fogo. O que leva esse Jesus a chegar para este homem e perguntar para este homem: homem, há quanto tempo isso lhe sucede? Louvado seja Deus. E aquele homem declara: desde a infância. O que leva Jesus a se preocupar com o sofrimento de um homem? O que leva Jesus a se compadecer de um sofrimento de um homem? O que leva Jesus a estar os seus discípulos numa tempestade, e Jesus ali, louvado seja Deus, declarar ao vento, para o vento cessar, para a tempestade cessar, para o mar se acalmar? Irmãos, talvez eu e você, nós estejamos aqui a perguntar: o que leva Deus a me amar? O que leva Deus a me socorrer? O que leva Deus a me sustentar? O que leva Deus a me proteger? O que leva Deus a entrar na minha causa, a ouvir o meu clamor, a ouvir a minha prece? O que leva Deus, louvado seja Deus, a realizar tão grandes prodígios e maravilhas sobre a minha vida? Sabe o que leva Deus a fazer isso, irmãos? É a sua misericórdia e o seu amor pela humanidade. Salmo 136, a Bíblia vai nos declarar: louvado seja Deus, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor, Ele dura para sempre. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Filipenses capítulo 4, versículo 19, vai nos declarar, o Senhor usando a boca de Paulo, para Paulo dizer à igreja de Filipe, para dizer assim: olha, o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir cada uma de vossas necessidades. Então, igreja, o que leva esse Deus a ser por cada um de nós? O que leva, irmãos, esse Deus a fazer esses prodígios e maravilhas? O que leva esse Criador, louvado seja Deus, a manifestar essas obras maravilhosas sobre a vida daqueles que viveram com Ele, ou sobre o sacrifício vicário de Jesus na própria cruz do Calvário, a derramar o seu sangue por toda a humanidade? O que leva este Criador a olhar para a criatura que era o ser humano, irmãos? O que leva esse Deus a se compadecer das nossas causas? O que leva esse Deus de fato a entrar em nossa peleja e declarar: olha, não tereis mais que pelejar, a peleja não é tua, mas agora a peleja é minha? O que leva a igreja, esse Deus, a fazer tais coisas? Aí eu queria que você abrisse comigo lá em 2 Reis. Vamos lá, 2 Reis, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 4, a partir do versículo 8.
Louvado seja o nome do Senhor. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Engrandecido seja o nome do Senhor. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer. Todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Versículo 9. Disse ela a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Versículo 10. Façamos-lhes um pequeno quarto no terraço, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a nós, ali se recolherá. Olha para mim, irmãos. Nós estamos enxergando uma história aí muito conhecida pelos irmãos. Uma história, louvado seja Deus, de uma mulher rica, de uma mulher que tinha condições, de uma mulher que tinha posses, de uma mulher que aparentemente não lhe faltava nada. Repita comigo: aparentemente, para essa mulher não faltava nada. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que o profeta Eliseu, todas as vezes que passava por aquele lugar, esta mulher o convidava para entrar em sua casa para poder se alimentar. E todas as vezes ele ia, ele se alimentava e saía. Aí o versículo, louvado seja Deus, 9, disse ela a seu marido: eu vejo que este que passa por nós, ele é um santo homem de Deus. Nós enxergamos aí uma mulher que tinha posses, uma família que tinha posses, e uma família que conseguiu enxergar no profeta Eliseu a presença de Deus. Então esta mulher, esta casa, esta família, quando ela abria a sua porta para o profeta entrar, na realidade não era o profeta que estava entrando na casa dela. Na realidade, quem estava entrando na casa daquela mulher era a presença de Deus. Existe aí um contexto para nós aplicarmos no dia a dia de hoje, que nós devemos abrir a porta do nosso coração para que o Senhor venha entrar. Nós devemos abrir a porta do nosso coração para que o Senhor venha fazer a obra dele em nossas vidas. Esta mulher, quando abre a porta, em concordância com seu marido, algo maravilhoso acontece. Lá em Efésios 3:20, nós lemos: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou aquilo que pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então nós entendemos que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso: olha, esse Deus a qual nós servimos, ele pode fazer muito mais, muito além daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. O que isso significa? Que Deus, ele vai nos surpreender. Recebe essa palavra de Deus sobre a sua vida. Deus, ele vai te surpreender. Aleluia. Quando esta mulher, esta casa, abre a casa deles para o homem de Deus entrar, e o profeta de Deus entra, a presença de Deus entra. Vocês lembram a pergunta que eu fiz no início? O que leva Deus a fazer estas coisas? O que leva Deus a fazer estes milagres? Irmãos, o que vai levar Deus a fazer estas coisas? Eu quero dizer para os irmãos que existem inúmeras situações. O que vai levar Deus
a fazer, louvado seja Deus, coisas maravilhosas sobre a nossa vida. Mas eu quero falar hoje aqui sobre um princípio, louvado seja Deus, chamado concordância. A Bíblia aqui está nos dizendo que ela disse ao seu marido: olha, eu vejo que ele é homem de Deus. Eu vejo que esse homem que entra aqui, ele é homem de Deus. Aí o versículo 10, a Bíblia vai nos dizer assim: olha, façamos-lhes um pequeno quarto. Esse verbo aí, fazer, ele está no plural, e ele vai nos dizer que houve uma concordância dentro daquela casa. Se houve ali, louvado seja Deus, uma concordância, então algo da parte de Deus vai acontecer. Se houve uma concordância da parte do casal, se houve uma concordância da parte da família, algo da parte de Deus vai acontecer. Aí, nós enxergamos dois fundamentos que Mateus nos diz lá em seu livro do capítulo 7, a partir do versículo 24. Vai nos dizer, louvado seja Deus, que um homem prudente, louvado seja Deus, que um homem sábio, é aquele que constrói a sua casa sobre o que? Uma rocha. Virá a ventania, e a ventania não vai o quê? Derrubar. Então nós entendemos, igreja do Senhor, que se há concordância sobre a nossa casa, o adversário terá que bater em retirada, porque lá estará habitando o sangue de Jesus. E aonde o sangue de Jesus está, o livramento ali está. Aonde o sangue de Jesus está, a porta ali se abrirá. O sangue de Jesus está, a necessidade vai ter que sair e a providência vai chegar. Onde o sangue de Jesus está, a dor vai sair e a cura vai chegar. Em nome de Jesus. Nós cremos nisso, irmãos. Mas eis aí alguns cuidados que nós devemos ter sobre o fundamento da nossa casa. Aquela mulher, junto com o seu marido, eles declararam: olha, façamos-lhe. Ou seja, ela estava dizendo: ei, meu marido, o que é que você acha? Nós podemos fazer isso? Aí o marido disse para a esposa: nós iremos fazer dessa seguinte forma. Aí, existe, irmãos, o contrapeso dessa palavra. Esta casa, ela estava em concordância com o Senhor. Esta casa tomou uma decisão em concordância com o Senhor. Mas existem casas que não estão em concordância com o Senhor. E ali, louvado seja Deus, nós enxergamos aí um fundamento de destruição. É quando sobre a casa, louvado seja Deus, o ato de proferir palavras torpes. Aquela casa daquela mulher, eles decidiram fazer algo porque Deus tinha entrado em sua casa. Então elas tomaram, aquela casa tomou uma atitude diante do Senhor de fazer algo para o Senhor. Mas aí existe o contraponto, igreja do Senhor. As pessoas devem tomar cuidado com aquilo que estão falando dentro das suas próprias casas. Aquela família daquela mulher sunamita lá de Sunem, ela fez algo para agradar o Senhor, mas existem casas, existem famílias que estão fazendo algo para desagradar o Senhor. Eu quero te alertar hoje, no nome de Jesus Cristo, cuidado com as palavras torpes que têm saído dos teus lábios, palavras de maldição, palavras de derrota. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 29,
não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que ouvem. Ou seja, é para sair da tua boca aquilo que vai edificar a tua casa. Então cuidado, cuidado em nome de Jesus. Amém. O Senhor está nos dizendo hoje sobre a concordância. Concorde, tome cuidado com as palavras que estão saindo da tua boca, para que a tua casa ela não venha entrar em ruína. Cuidado no nome de Jesus. Cuidado com essas palavras, porque elas podem, louvado seja Deus, ser lançadas e elas podem gerar um efeito destruidor, marcas futuras que podem destruir relacionamentos ou vidas conjugais, ou vidas, louvado seja Deus, profissionais ali dos nossos filhos. Então nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós estamos proferindo dentro da nossa casa. Eu quero te dizer, se há concordância dentro da tua casa, é porque um dia você abriu seu coração, Jesus entrou, e se Ele entrou, Ele limpou, e se Ele limpou, não queira tu ou eu trazer sujeira para dentro da casa. Cuidado, irmãos, no nome de Jesus, para que este fundamento da casa do homem prudente, para que esta casa não se destrua. A esposa com o marido declararam: façamos-lhes, pois, um quarto. Eles entraram em concordância. Talvez, louvado seja Deus, você esteja aqui, só você seja cristão, ou só sua mãe seja cristã. Dentro de casa eu quero te declarar: você precisa falar a mesma língua daqueles que são fiéis a Deus sobre a tua casa, para que haja concordância, porque se houver concordância, o Espírito de Deus ali estará. Se não houver concordância, o Espírito está fora. O Espírito não habita ali. Mas se houver concordância, louvado seja Deus, da parte do Senhor, o Espírito de Deus fará uma obra maravilhosa. Aleluia. Então eu preciso tomar cuidado com esses fundamentos. O que eu estou fundamentando na minha casa? Primeiro, cuidado com as palavras torpes. Segundo, cuidado com o engano. Um dia, a casa de Potifar, ele era um governador. Ele era um comandante do exército ali, louvado seja Deus, do Egito. E ali, louvado seja Deus, a gente vai enxergar a história que José, ele foi vendido para os seus irmãos, saiu do convívio de sua casa, foi jogado, louvado seja Deus, ali numa cisterna, louvado seja o nome do Senhor. Depois foi vendido por os ismaelitas, e a Bíblia diz, louvado seja Deus, que ele foi parar na terra do Egito. Chegando lá, ele foi parar na casa de Potifar. E a Bíblia diz que tudo que José fazia, Deus, ele era com ele. Sabe por que Deus era com José? Ainda que não havia concordância sobre a casa dele, é porque o espírito de José estava em concordância com o Senhor. A alma de José estava em concordância com o Senhor. Existe aí, irmãos, um contraponto para nós hoje. Eu quero te dizer, apluma a tua vida hoje com o Senhor. Entre em concordância com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Entre em concordância com o teu culto. Entre em concordância com a tua vida. Entre em concordância com aquilo que sai da tua boca. Entre em concordância com o Senhor, porque Deus vai te honrar. Aleluia. Entre em concordância, igreja do Senhor. Qual é a qualidade da tua adoração? Qual é a qualidade do teu culto? Qual é a qualidade do teu jejum? Qual é a qualidade do teu devocional? Eu quero te dizer, entre em concordância hoje com o Pai Celestial, porque algo extraordinário vai acontecer na tua vida. Eu não estou dizendo de bênção material, não. Eu estou dizendo de algo espiritual. Porque se tu entrar na liderança, ali, se tu entrar na brecha, se tu entrar na presença do Senhor,
dele. O próprio Potifar, ele reconhece, ele declara isso, que a Bíblia, louvado seja Deus, vai nos revelar, que o próprio Potifar declara que enxerga Deus na vida de José. Aí não bastando, a Bíblia diz que a mulher de Potifar deseja José. A gente vai enxergar uma coisa hoje, que se eu estou em concordância com o Criador, se eu estou, louvado seja Deus, na liderança do Senhor, se eu estou na direção do Senhor, a mulher de Potifar vai se levantar para nos laçar e para nos derrubar. Entenda isso hoje. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que ela quer se deitar. Ela, louvado seja Deus, faz um convite a José. A casa de Potifar era uma casa que havia adoração de outros deuses, era uma casa idólatra, era uma casa que não tinha a presença de Deus, mas Deus estava dentro da casa de Potifar. A casa não tinha a presença de Deus, mas Deus estava na casa de Potifar. A Bíblia diz que ela faz um convite, e José na mesma hora, ele rejeita esse convite. Mas por que ele rejeita? Por que ele declara? Lá em Gênesis capítulo 39, versículo 9, ele vai declarar: como eu iria cometer este mal ao meu Senhor, e como eu pecaria contra o meu Deus. Ele estava em concordância com Jeová. Só fica em pé quem está em concordância com Deus. Só não cede quem está em concordância com Deus. Só não vai falar o que desagrada ao Senhor quem está em concordância com o Criador. Só vai deixar a boca ser usada pelo Senhor quem está em concordância com o Mestre. Só vai, louvado seja Deus, compreender os mistérios do Senhor quem de fato, igreja, está em concordância com a palavra do Senhor. É só Ele. É só essa concordância que vai gerar a mudança sobre a nossa vida, irmãos. Então eu preciso tomar cuidado com essas palavras torpes dentro da minha casa. Eu preciso tomar cuidado com o engano que virá sobre a minha casa. E muitos lares de crentes estão sendo destruídos porque pessoas estão sendo usadas pelo diabo dentro de sua própria casa. Estão dando vazão ao inimigo, e o inimigo ele aproveita a brecha. Louvado seja Deus, sabe por quê? Porque não há concordância. Ô irmãos, no nome de Jesus. Pastor, a minha casa onde eu moro só tem ímpio. Ei, eu quero te dizer, na tua casa só tem ímpio? Não importa não, porque se tu tiver em concordância, o ímpio vai se converter assim. Por quê? Porque a presença de Deus está em você. Então existe aí um propósito de Deus. A casa de Potifar tinha outros deuses, mas Deus de Israel estava lá. E quando Potifar foge,